qualquer história passada é um quebra-cabeça de 10 mil peças, das quais só sobraram as 200. Então a pergunta não é se eu tenho um achado para cada parte da Bíblia. A pergunta é, por amostragem, o que se descobriu confirma a história bíblica ou desmente? E a resposta para mim está na letra A, confirma. A maioria das coisas A encontradas? maioria das coisas encontradas. Jesus... Agora, olha que curioso. Vou dar um exemplo a você do preconceito. Um dos maiores gênios que já surgiram aí na vida, um matemático, inclusive ganhou o prêmio Nobel, foi Bertrand Russell. Bertrand Russell, o cara era fenomenal. Porque eu também, assim, eu não ridicularizo o cara só porque ele está na outra plataforma. Eu discordo do Nietzsche, mas o Nietzsche era um gênio. Eu discordo de Bertrand Russell, eu discordo do Freud, mas o Freud, quando ele falou do inconsciente ali, ele deu um... E eu sei separar as coisas, sabe? Eu sei separar. Se aqui tivesse uma coxinha de carne de porco, eu não ia comer, mas eu não vou agora demonizar a sua coxinha. Eu tiro aquela e como essa aqui, beleza? Então, o Bertrand Russell, para matemática, ele realmente fez um... Mas ele era ateu. E ele escreveu um livro, Why I'm Not a Christian, porque eu não sou um cristão. E ele dizia, mas ele era ferino contra a fé, contra a religião e com argumentos, porque o cara era... Pô. Aí ele pegou e escreveu, o único homem que a gente deveria valorizar seria Pitágoras. O mundo deveria reverenciar Pitágoras e não Jesus. Porque Jesus é um mito. Pitágoras deixou um legado. Agora, ao mesmo tempo que era um gênio, culto, ganhou o prêmio Nobel na área de matemática, com todo respeito, que asneira Bertrand Russell disse. Sabe por quê? Se você for checar a um especialista em história grega, nós não temos nem certeza se Pitágoras existiu. E o famoso teorema que leva o nome dele já era usado pelos gregos, pelos egípcios, séculos antes dele. Até o título Teorema de Pitágoras é um mito. Porque não existe nenhuma... E se tiver um matemático não assistindo, ele pode falar se eu estou falando bobagem ou não. Não existe nenhuma confirmação arqueológica, histórica, que Pitágoras sistematizou o famoso Teorema de Pitágoras. E os egípcios já usavam na sua engenharia antes, na sua engenharia e tudo mais. E até hoje eu não vejo nenhum matemático ateu pedindo desculpas por falar do Teorema de Pitágoras. E até se Pitágoras existiu, se ele existiu, eu acredito que ele existiu, o máximo que a gente sabe é que talvez ele foi um cara mais místico do que um matemático. Agora, Jesus, eu tenho comprovação da existência de Jesus em Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, só para citar alguns. O que são isso? O que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Da época, do primeiro século. Você encontrou esses textos. Sim, a humanidade encontrou esses textos. O Flávio De que Josefo, data? o Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Final do primeiro século. Flávio Josefo está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud babilônico. O Talmud também menciona Jesus. Então, nós temos mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre Pitágoras. Aí vem o camarada lá, genial, Bertrand Russell, e fala, Jesus era um mito, Pitágoras que era histórico. Desculpa, aí do ponto de vista histórico, ele que está sendo crédulo. Aí eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Você entendeu? Nesse sentido, eu não tenho. Aí o pessoal, o que acontece? O problema é que o pessoal, às vezes, coloca a Bíblia como se uma coisa ridicularizada, é coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papirologia, não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo, mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50, 60. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos depois do ano 70, os evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia de 300 anos depois esteja fiel
a última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel Então, à vida dele. Exatamente. Agora, os evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do Evangelho de João, o papiro, o P52, se eu não me engano, que é nossa, fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um texto de João, do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do original de João apenas uns 30 anos. Olha a diferença. Seja bem-vindo ao canal Cristianismo Sólido. Aqui você vai encontrar sermões com mensagens de esperança para a sua caminhada cristã. Se inscreva e deixe o seu like para não perder nenhum vídeo.